Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Hoje vamos dedicar a nossa atenção a uma contextualização das unidades do conto de autor e dos poetas do século XX, do programa 12º ano, uma vez que estas duas unidades acabam por partilhar um espectro temporal e uma série de acontecimentos que vão influenciar, de facto, os autores que vocês vão estudar e por isso mesmo decidimos fazer a contextualização das duas unidades em conjunto. Na verdade, estas duas unidades do programa 12º ano são muito semelhantes, uma vez que ambas decorrem e têm a ver com a nossa literatura depois do primeiro modernismo e até à época contemporânea. Portanto, acabam por abranger ali mais ou menos a partir de 1915 até ao final do século XX, e estas duas unidades são dedicadas então, por um lado, ao estudo de contos de autor portugueses que passaram pelo século XX e que de facto partilham uma série de características entre si, e depois, posteriormente e da mesma forma, a unidade relativa aos poetas do século XX também acaba por ser uma unidade que partilha com esta unidade dos contos, então, a época e, portanto, muitas características, mas obviamente com as especificidades da poesia. Iremos dedicar a nossa atenção noutro vídeo à unidade relativa aos poetas do século XX, mas vamos começar então por fazer esta contextualização histórico-literária que acaba por ser comum às duas unidades. Quais são então alguns dos acontecimentos mais marcantes desta época que, como vos disse, acaba por ser então posterior ao primeiro modernismo e chega até à época contemporânea? Muitos dos autores em estudo destas duas unidades vão acabar por nascer e se tornarem homens e mulheres feitos então ao longo do século XX, mas vão nascer, como eu dizia então, nesta época, portanto no início, nas primeiras décadas do século XX, e vão então obviamente ser influenciados por todos os acontecimentos que estão a decorrer na Europa e em Portugal e também, claro, pelas tendências literárias e artísticas da Europa e que chegavam cá também e acabaram por os influenciar. É o caso, por exemplo, em 1907 do nascimento de Miguel Torga, que vai partilhar até com a geração de Fernando Pessoa muitas características que veremos noutro vídeo, e também a figura de Manuel da Fonseca, que nascendo em 1911 acaba então por também receber muitos ecos do primeiro modernismo e ser afetado também por algumas das ideias desenvolvidas por Fernando Pessoa e os seus contemporâneos. De facto, o primeiro modernismo português acaba por estar associado à publicação da revista Orfeu, em 1915, por Fernando Pessoa e os seus contemporâneos. A intenção era publicar vários números da revista, mas a mesma acabou por ser cancelada pouco tempo depois, não só por falta de verbas, mas acima de tudo também por ser considerada ofensiva pela sociedade da época. Era a literatura de manicômio, imaginem. Portanto, as suas ideias inovadoras e progressivas, modernistas, cá está, não foram de todo bem aceites no início. Também nesta altura vai nascer Maria Judite de Carvalho, autora do conto George, que faz parte então do programa 12º ano, em 1921, e ela, cá está, vai acabar já por ser influenciada pelo segundo modernismo português. Em 1922 nasce José Saramago. Vocês também o vão estudar no 12º ano, sobretudo com o ano da morte de Ricardo Reis, ou então o Memorial do Convento, e apesar do nascimento tardio para a escrita, como sabemos que Saramago vai ter, ele vive estes acontecimentos também, a influência do segundo modernismo, e acaba por também, obviamente, ser influenciado pelo decorrer do século XX e todas as vivências que ali se desenvolveram a nível europeu, muito em particular. Em 1923 nasce um dos nossos grandes poetas, Eugênio de Andrade, também ele alvo de estudo e análise na unidade então dos poetas do século XX. Apesar de a revista Orfeu ter tido então uma vida curta, os seus ensinamentos não vão cair em saco roto, como se costuma dizer. E em 1927 é publicada uma nova revista, a revista Presença, que vai marcar oficialmente o arranque do segundo modernismo em Portugal. E aqui sim estas ideias inovadoras que a geração de Fernando Pessoa queria desenvolver vão consolidar-se no nosso país e acabam por se estender até por volta da década de 40. Portanto, é nestas décadas ali, então o final da década de 20, toda a década de 1930 e ainda o princípio da década de 40, que vai marcar este segundo modernismo português.
É claro que o segundo modernismo português vai acabar por ser também ele influenciado pelos acontecimentos que estavam a decorrer no nosso país. Em 1933, com o Estado Novo e as mudanças políticas que vão então decorrer em Portugal, obviamente muitos destes autores que defendiam a liberdade, a igualdade, esta criatividade sem barreiras e esta inovação vão acabar por ser também afetados pelas restrições da vivência no regime ditatorial, obviamente. Ironicamente e quase simbolicamente, Fernando Pessoa publica a mensagem em 1934, no ano seguinte, e falece no ano seguinte também, em 1935, e com ele se perde então o nosso maior ícone do primeiro modernismo português. Ao longo destas décadas vão-se desenvolvendo outros ismos do modernismo, muito em particular o surrealismo, que, no entanto, em Portugal, apenas a partir então do final da década de 40, por volta de 1947, com a figura de Mário Cesarini, acaba por se desenvolver como movimento literário por si. Em 1936 nasce Manuel Alegre, um dos nossos grandes poetas e uma figura que estará sempre associada à implementação da democracia pós 25 de Abril de 1974, mas de facto um homem que acabou por desenvolver durante décadas aquilo que vai ser uma literatura de intervenção, uma poesia que apelava à igualdade e à ação dos portugueses para lutarem então contra a ditadura. Por outro lado, em Espanha, desenvolvia-se a Guerra Civil Espanhola. Portanto, entre 1936 e 1939, a luta contra o franquismo só terminará realmente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E todas estas mudanças por que Espanha estava a passar, obviamente não vão deixar de influenciar Portugal, até porque os dois países acabavam por estar então a viver épocas conturbadas de agitação social e política. Em 1936 nasce Ana Luísa Amaral, uma das poetas que também vamos estudar na unidade dos poetas do século XX, e em 1939 acaba por se desenvolver o neorrealismo. O neorrealismo vai acabar por mostrar e ser aqui um espelho da agitação social, daí que muitos dos neorrealistas, não só na poesia, mas também na narrativa, portanto, muito em particular até nos contos de autor que vamos estudar, vão acabar por mostrar esta crescente preocupação social e vão acabar também por deixar para segundo plano mais então aquela geração associada à revista Presença. E o neorrealismo vai se desenvolver então a partir destas décadas e vai ser obviamente uma oposição ao regime salazarista e acabará por perder um pouco a força, obviamente, com o 25 de Abril e a recuperação da democracia. Um ponto alto destas décadas é, sem dúvida, no entanto, a Segunda Guerra Mundial. Apesar de Portugal não ter estado envolvido diretamente na Segunda Guerra Mundial como esteve na Primeira, obviamente o país vai receber os ecos da guerra e vai ser também ele influenciado por tudo aquilo que se estava a passar na Europa nestes conflituosos anos entre 1939 e 1945. Portanto, claro que todos estes autores vão acabar também eles por ser influenciados pelas tremendas mudanças sociais, políticas e por toda a agitação e até todas as questões que tinham a ver com mesmo a arbitrariedade da morte que a guerra trouxe e que, apesar de não se ter desenvolvido em particular aqui em Portugal, obviamente marcou todas estas figuras da nossa literatura. Entre 1940 e 42, publica-se a revista Cadernos de Poesia, que tinha como intenção precisamente unir os poetas, unir a poesia toda, sem a agregar, sem a relacionar particularmente a esta ou aquela estética em particular. E entre 1941 e 44, a poesia do novo cancioneiro acaba por mostrar então esta vertente do neorrealismo, mas desta vez na poesia. E, obviamente, como também já referi, novamente com o cariz de oposição ao regime salazarista. Entre 1950 e 54, a revista Távola Redonda procurava distinguir um pouco a chamada poesia de intervenção de todo o resto da poesia que não tinha esse cariz interventivo. Em 1953, Manuel da Fonseca publica o livro O Fogo e as Cinzas, de onde faz parte o conto Sempre é uma Companhia, que vamos estudar, e este é um livro que acaba por mostrar a vida difícil dos trabalhadores do Alentejo e, segundo o próprio autor, em todos os contos, acaba por haver esta vertente simbólica, metafórica de fogo e também de cinzas. Em 1961 sai a revista Poesia 61, desta vez uma revista muito dedicada à reflexão sobre a própria poesia por si
E entre 1961 e 1974 acaba por se desenvolver outro momento marcante da nossa história recente, que é a Guerra Colonial, e que apenas terminará então com o final do Estado Novo em 1974. O que é que fazemos? Maia! O que é que vais fazer? Se for preso, faço rebentar todos comigo. E à vista das minhas tropas. Estás doido? Não vás, o gajo é tarado. A liberdade está à vista. Se é preciso um mártir para o sucesso da causa... Não. Maia! Venha a missão de paz. Meu brigadeiro, faça o favor de vir até aqui para falarmos em terreno neutro. Venha você cá! Não. Venha cá o senhor. Desloque-se para a retaguarda das minhas forças e depois veremos. Não. Fica aqui à espera. Parar! Fogo! Fogo! Você acaba de desgraçar a sua vida. Está preso. Este homem está preso. Dispara tu. Dispara. Dispara. Abrir fogo. Abrir fogo. 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 Que ao sol do verão somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouve-se já os valores. Estamos consigo. Estamos do vosso lado, meu capitão. Em 1980, José Saramago publica Levantado do Chão e começa então a sua brilhante carreira literária a sério, digamos assim, e em 1980 consolida-se também um movimento pós-modernista, marcado por uma maior liberdade, uma mistura entre o real e o imaginário, uma maior espontaneidade também. Em 82, Saramago publica O Memorial do Convento e em 84, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Portanto, mais dois romances que vão consolidar a sua carreira. Em 1986, outro momento marcante para a história nacional, a adesão à Comunidade Económica Europeia. Em 93, morre Manuel da Fonseca e em 95, morre Miguel Torga. Também em 95, Maria Judite de Carvalho publica o seu livro Seta Despedida, de onde faz parte o conto George, de que iremos falar. Em 98, esta autora falece e também em 98, Saramago recebe então o Prémio Nobel da Literatura. Na primeira década do novo milénio, perdemos algumas destas figuras. Em 2005 morre Eugênio de Andrade, em 2010 Saramago e em 2022 Ana Luísa Amaral. De todos os autores que vamos estudar, seja poetas, seja contistas, de facto, infelizmente, já perdemos a maioria, mas vamos verificar, acima de tudo, nestas duas unidades, como é que eles vivenciaram todas estas décadas conturbadas em Portugal e na Europa e como espelharam essas preocupações e características que partilharam então na sua literatura. Obrigada pela atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.